Boa noite, meu povo! Espero que todos estejam aí tendo um ótimo domingo. Cláudia, obrigado pela presença. Estamos iniciando mais um momento de domingo, né, gente? Às 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e às 22 horas e 16 minutos, horário de Portugal. Marileise, obrigado pela presença. E nós vamos falar de um tema que eu escolhi diante, inclusive, desse momento que nós estamos tendo, né, minha gente? Eu acho que trazer esse assunto, trazer esse tema para que a gente possa estar discutindo, estar refletindo, para que as pessoas possam ter conhecimento, inclusive, né? Eu acho que conhecer, eu acho que quando a gente não conhece, dá um certo receio, um certo medo. O medo, na verdade, ele vem do desconhecido, né? A gente não conhece, então dá aquele desconforto, aquele medo. E é importante, então, a gente buscar informação, né? Buscar conhecimento sobre aquele medo. O porquê será daquele medo, né? O porquê que aquele medo está me paralisando ou está me mobilizando. E o nosso tema de hoje, cuidando da saúde mental e cuidando da saúde emocional na modalidade online. Paulo, obrigado pela presença, né? Então, na modalidade online. Então, por que eu escolhi esse tema? Para que a gente possa realmente refletir e discutir diante aí do que a gente está conversando, do que a gente está vendo aí no dia a dia. Deixa eu ver aqui quem entrou. Então, qualquer questão que vocês vão tendo, vão mandando aí pra mim. Vamos bater fazer esse bate-papo aí. Eu vou trazer questões aí bastante práticas do que eu ouço, né? Sabrina, obrigado pela presença. Leandro, manda um beijo pro Leandro, pra você, tudo de bom aí. Então, o que é importante a gente saber? Hoje, gente, tem uma frase que foi essa semana. Essa frase eu falei, eu acho, pra várias pessoas, viu? Que é: quem não aceita a realidade, também não se aceita. E olhando, trazendo para o nosso tema hoje, cuidando da saúde emocional e cuidando da saúde mental no online, né, na modalidade online, é importante que a gente veja que essa é a nossa realidade hoje, né? O home office é uma realidade hoje, né? As consultas estão sendo online, muitas outras coisas estão sendo online hoje, mas que antes da pandemia, nós fazíamos também já muitas coisas online. Pagávamos conta online, fazíamos compras online, né? As pessoas já se comunicavam online, sejam com pessoas que moravam próximo ou mais distante, ou com família. Porque quando eu falo online, gente, quando eu falo cuidar da saúde emocional no online, né, na modalidade online, vocês vão ver que a gente já faz muitas coisas online. Só que nós temos uma resistência muito grande quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de cuidado na modalidade online. Ô, minha gente, eu nem perguntei pra vocês se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, porque quando eu comecei não tinha ninguém, e aí depois a Claudinha entrou e eu esqueci de perguntar, já fui falando sobre o tema. Me falem aí se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa aí dar continuidade nesse nosso tema, nesse nosso assunto aí, tá? Então, o que acontece, minha gente? Como eu falei, antes da pandemia, obrigado, Cláudia, antes da pandemia, nós já fazíamos muitas coisas online, né? Eu até falei numa live, as pessoas, elas estão, né? Não antes da pandemia, as pessoas transam online, né? Então veja, o online ele tomou uma proporção, uma dimensão em que não tem como a gente querer voltar, não tem como a gente achar que passando
esse caos mundial que o online vai desaparecer. Joyce, obrigado pela presença, um beijo pro maridão, um beijo pros filhos também, obrigado aí por estar aqui junto. Então, o online, e é aquela frase que eu falei no início, quem não aceita a realidade também não se aceita. Não adianta eu encher a boca para falar que eu lido bem comigo, né? Eu me aceito, se eu a todo momento fico contrariando a minha realidade. Se a todo momento eu fico brigando com a minha realidade. Ou ao contrário, né? Kelly, obrigado pela presença, minha linda. Gente, semana que vem, domingo, temos uma live com a Kelly Gomes. E vamos falar bastante sobre psicologia, aproveitando aí o mês da psicologia, que é 27 de agosto, é o dia psicólogo no Brasil, e aqui em Portugal, dia 4 de setembro. Terei 2 comemorações esse ano, minha gente. Então, veja, quando a gente tá falando da questão dessa modalidade online, né? Quando a gente tá falando dessa questão aí que entrou, invadiu o nosso espaço, né? Não tem como a gente querer que isso desapareça. Não tem como eu encher a boca para falar que eu lido bem com a minha realidade, eu sei lidar com a minha realidade, se eu a todo momento tento mudar uma dinâmica, que está instalado o meu eu. Então veja, eu aceitar a realidade é automaticamente eu ter que me aceitar. Eu me aceitar, automaticamente eu ter que aceitar a realidade. E aceitar, gente, eu não estou dizendo que eu concorde. Eu não estou dizendo isso. Aceitar é eu lidar com aquilo que não tem como fazer nada. É aquilo que tem que se fazer, é aquilo que dá para se fazer. E hoje, a modalidade online, prova disso é o home office. Hoje muitas empresas, elas já... Wellington, obrigado pela presença. Elas já informaram aos seus funcionários que não voltam a todo vapor no trabalho físico presencial. Que em muitos casos vão fazer rodízio entre o trabalho físico presencial e o trabalho home office. Muitas universidades, muitas faculdades já para esse segundo semestre já decretaram que não voltam esse semestre. Voltam só o ano que vem, né? Então a realidade hoje na área acadêmica de muitos lugares é o estudo nessa parte acadêmica online. Então veja, cuidar também da minha saúde mental e cuidar da minha saúde mental, emocional na modalidade online começou a fazer parte da nossa realidade, né? Não tem como ser diferente. Carla, obrigado pela presença. E aí, Paulo, obrigado pela presença. E aí, o que acontece, minha gente? Quando eu mudei para a modalidade online, né? Quando eu vim aqui quando eu me mudei, e aí eu só fiquei na modalidade online, muitos pacientes, né? Não todos, uma minoria, mas muitos pacientes tiveram uma certa resistência, porque nunca tinham tido contato realmente com atendimento psicoterápico online, né? Nunca não tinham tido aí esse contato. Gislaine, obrigado pela presença. E aí, muitos desistiram. André, olha, eu vou parar por aqui então, né? Então não vou dar continuidade por causa do online, porque eu acho que é estranho. Eu quero algo assim, tete a tete, né? Físico presencial. E outros teve aí um pouco da não é vulnerabilidade, fugiu a palavra, gente, mas teve um tchan de falar, eu vou experimentar, eu vou ver como que é esse atendimento online, e vieram comigo pro atendimento online. E eu lembro de uma paciente que era que tinha uma resistência muito grande. A Cláudia colocou, por resistência por não ter um espaço para fazer a consulta. Sim, vamos falar sobre isso, Cláudia, já vamos falar sobre isso. Me lembre, se eu esquecer, você pode me cobrar. E aí essa paciente falou, André, olha, não sei se eu vou gostar, eu até vou, mas é uma coisa assim que pra mim é muito complicado, eu gosto disso aqui. E fizemos a primeira sessão
na segunda semana de janeiro desse ano de 2020. Finalizamos lá na segunda semana de dezembro de 2019 e iniciamos na segunda semana de janeiro de 2020. E quando eu terminei a sessão, eu falei pra ela, e aí, como foi? O que você achou? Né? Porque a gente tem que experimentar, né? A gente tem que tentar. Claro, Tati, obrigado pela presença. Claro, gente, que tem coisa, eu já falei muitas vezes isso, tem coisas que eu não preciso experimentar pra saber que não é saudável. Eu não preciso pular do 10º andar pra saber que eu vou me esborrachar lá embaixo, tá, minha gente? Eu não preciso usar um anestésico pra saber que eu não vou sentir aquela sensação, aquele sentimento. Então tem coisas que eu não preciso passar e não preciso vivenciar, tá? Mas tem coisas que eu posso experimentar, que eu posso ir lá ver o que vai ser. E aí essa paciente virou e falou assim, André, eu não vi diferença nenhuma. Eu adorei. E ainda facilitou, porque janeiro no Brasil, que todo mundo sabe, principalmente São Paulo, é um caos de enchente. É um caos de paralisar o trânsito, que muitas pessoas não conseguiam chegar no consultório. E ela falou, olha, e o dia que eu atendi tava uma chuva tremenda, tinha enchente. E ela falou, se você tivesse aqui, eu já não ia conseguir chegar no consultório. Então veja, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. E essa questão, Cláudia, que você falou da falta de espaço, né? Eu entendo, eu compreendo essa questão da falta de espaço, que é uma das coisas que eu ouvi, que as pessoas me falaram, André, sabe o que acontece? Hoje em dia, até pela pandemia, por a gente estar dentro de casa, eu senti uma perda da minha privacidade, né? Desse individualismo. Então, mesmo que eu não fosse a terapia, que eu fale com um amigo, que eu fale com uma pessoa, né? Tô falando lá no telefone, tô batendo um papo, e às vezes eu falo coisas que é íntima, que eu não quero que ninguém ouça. Se eu sou casado, às vezes eu vou falar do meu relacionamento, se eu moro com meus pais, às vezes eu vou falar dessa relação, e aí se sentir um pouco acuado, um pouco aí sem privacidade para poder falar sobre isso, com receio que a pessoa tá ouvindo, será que não tá atrás da porta, será que a pessoa não tá de bituca, e aí já é um dado, né, já é um dado também dessa relação que eu estou inserido, seja relação amorosa, amizade, família, já é uma relação para que a gente possa pensar. Igor, obrigado pela presença, meu querido. E aí, o que acontece? Eu tenho que, inclusive, tentar desenvolver recursos e estratégias na assertividade para pontuar para as pessoas em que eu moro, né? Como eu tô me sentindo. E por que eu tô me sentindo daquele jeito? Porque, minha gente, ninguém se sente invadido sem estar sendo invadido, tá? A não ser que eu esteja sendo invadido por mim mesmo e aí eu projeto no outro. Mas ninguém vai ter uma sensação se aquela sensação ela não está sendo real. Então é importante que eu entenda e que eu compreenda isso também, né? Mas a Marilene colocou aqui, quando fiz cirurgia achei muito melhor, mais tranquilo, mais prático. Sim, a Marilene era minha paciente e quando ela fez cirurgia, eu precisei atendê-la online, porque não dava para ela ir pro consultório, ela tinha que ficar em repouso, né? E hoje também, no início da pandemia, as pessoas não podiam sair da rua, de casa, né? Estava aí em alguns lugares aí com lockdown, com algumas vertentes proibitivas, que ela não podia. Então eu não posso estar aí, não me trato mais, não me cuido mais, não faço mais nada, paraliso a minha vida. Não. E aí a modalidade online, ela vem inclusive para facilitar nesse momento de crise, para facilitar nesse momento realmente complicado, né? Então, eu olhar, né? A Marilene colocou que ela tinha o espaço dela com ela apenas, né? Não tinha ninguém mais ali ao redor. Então, isso também facilitava para que ela, né, fizesse a sessão lá junto dela. Mas, voltando ao que eu estava dizendo no sentido de você ter o seu espaço, então eu preciso ser assertivo, né? Eu preciso pontuar e tentar esclarecer, tentar ver com as pessoas aí com quem eu estou vivendo, o que a gente pode fazer para se tornar aí realmente um ambiente mais saudável. Tamires, obrigado pela presença, querida. E aí, o que eu falo? Ok, conversei, dialoguei, não há possibilidade, não tem espaço, eu tenho criança em casa, olha, o espaço é pequeno, né? Olha quem entrou.
Quem entrou cirando a ilha, que é a Alessandra. Viu, Alessandra, como eu já decorei? Eu falo, gente, na terceira vez, depois de tanto eu perguntar, eu já decoro. E eu fiz essa brincadeira, gente, porque acho que a Alessandra tinha entrado a segunda, terceira vez a semana passada, eu não lembrava o nome. E aí eu falei, olha, eu pergunto várias vezes, porque depois eu vou assimilar. Então por isso que eu fiz essa brincadeira, tá? E aí, o que acontece? Se essa é a realidade tem sido essa, não tem realmente espaço, não tenho ninguém, não consigo fazer essa terapia, essa psicoterapia dentro de casa. Qual que é a sua realidade? Aonde que você acredita que vai estar preservado, que vai estar reservado, que vai estar cuidado para que a gente possa fazer esse momento para si? Aonde você acha? É na escada do prédio? É dentro do carro? André, minha rua é totalmente silenciosa e eu me sinto totalmente protegida ali, porque é uma rua sem saída. Não importa. Não importa. O que não dá é pra eu parar de me cuidar. E muitos que estão me ouvindo e vão me ouvir, gente, vão cair em cima de mim, vão me criticar. Sabe por quê? Porque nós temos aí algumas normas em que o próprio Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, ele fala sobre a logística para se fazer o processo terapêutico online. E eu concordo, se está dentro daquela realidade, eu concordo que aquilo tem sim que ser real, tem que ser praticado e tem que ser concretizado. Sempre quando eu vou com o paciente, eu sempre oriento para ele, olha, esteja num lugar preservado, reservado, com fone de ouvido, né, um lugar que preserve o sigilo. Eu sempre falo isso para o paciente. E eu também vou estar aqui preservando o paciente, preservando aqui a sessão. Só que existem situações, gente, que nós temos que pautar a realidade da pessoa. Tem pessoas que moram num quarto, né, num cômodo, em que é ela e mais 5, 6 pessoas. Entendeu? Como que eu faço? Qual a privacidade que essa pessoa vai ter? Me diga. Me diga. E aí o que acontece? É onde eu fico muito chateado, que é o quê? Aí a psicologia é pra quem? Pra quem que é a psicologia? A psicologia não deveria ser pra todo mundo? Aí começa a discriminação, eu começo a fazer a separação aí. Quando a pessoa mora, ela e mais 5 dentro de um cômodo, em que se ela não tiver preservado, não tiver lugar sigiloso sozinha, ou com ela, eu não vou atender. Eu vou fazer isso? Não vou. Eu não vou fazer isso. Tá? A Kelly colocou aqui, a logística e os quadros para serem atendidos, mas aí vamos deixar de atender a pessoa. É o que eu tô falando. Por isso que eu falei, muitos vão cair em cima de mim, muitos vão me criticar, vão acabar comigo porque eu tô falando isso. Nossa, André, você tá orientando paciente a fazer terapia no carro, fazer terapia na rua, fazer terapia na escada do prédio? Sim, se for a única opção, sim. Sim, qual o problema? Qual o problema? Quantas coisas você faz que não segue regras, hein? Que deveria usar máscara, não sair na rua e você tá saindo. Então vai olhar o seu rabicó antes de vir me encher o saco, tá? Eu já falo antes, porque eu não quero que o povo me amole, porque eu sei que vai acontecer isso. Porque o povo é muito mimimi, sabe, minha gente? Não mimimi no sentido de desvalidar angústia e sofrimento. Mimimi de achar que o quê? Ela é a correta, ela é a perfeita, sabe? Que perfeita é essa? Que não acolhe o sofrimento do outro. Que não acolhe aquele que está precisando, em que te procurou, e porque ele não tem um espaço para ser atendido na modalidade online, você vai deixar de atender? Porque ele só tem a escada do prédio? Porque ele só tem o cantinho da rua para ser atendido? Você não quer atender? Ou no horário de almoço, que ele vai lá no banheiro individual para fazer a terapia, e você não quer atender ele porque não é um lugar que você acha que é isso ou aquilo? Quem é você para achar isso ou aquilo? Você orienta, mas o paciente que tem que saber qual que vai ser o momento, o espaço mais saudável para ele. Claro que sempre preservando a vida, sempre preservando a integridade, sempre preservando o seu eu, sempre preservando a sua pessoa. É óbvio. Isso, inclusive, a gente vai conversar com o paciente, vai investigar, né? Se tem uma paciente, por exemplo, que ela faz terapia, que ela faz sessão comigo dentro do carro. Mas eu falei, mas dentro do carro, você não tá com medo, não tem perigo aí? Não, André, é aqui embaixo de casa, a rua é tranquila.
Então, a pessoa ela vai se preservar. Mas tem que arcar também com as suas escolhas. Então não adianta eu usar essa desculpa, que é porque eu moro com não sei quantas pessoas dentro de casa, ou porque eu não me sinto protegido dentro de casa, que eu não vou fazer terapia. Porque antes da pandemia, a desculpa era qual? Não tinha tempo. O trajeto me tomava tempo. E agora a desculpa é porque a casa está cheia. Porque mora eu e mais um, e eu não quero que a pessoa me ouça. Converse com a pessoa. Manda a pessoa colocar um fone, ficar ouvindo música no último volume. Manda a pessoa ligar a televisão no último volume, para não ficar te ouvindo. Eu falo alto, né? Eu aí tenho minha... Eu sou muito expansivo. Mas de repente você fala um pouco mais baixo, não sei. Mas qual que é a sua realidade? Qual que é a sua realidade? Não dá para se usar essa desculpa que não dá pra fazer terapia por causa disso. A Tati colocou aqui. Mas e se a realidade da pessoa não permite? Abandonamos essa pessoa... Aqui, já falei sobre isso, né, Tati? Não pode perder a janela de oportunidade. A Alessandra colocou aqui também. Gente, eu vou colocando aqui, porque senão eu esqueço, tá? Já fiz atendimento pelo WhatsApp. Paciente escrevia. Necessário discutir que às vezes a psicologia é soberba. As pessoas não entendem o futurismo e criticam aquilo que não sabe, o Igor colocou. Isso mesmo, Kelly. Às vezes a psicologia... Por isso que eu perguntei. Pra quem que é a psicologia? Porque a partir do momento que eu não aceito um paciente, que ele diz, olha, eu vou fazer aqui na escada do meu prédio, eu falo que eu não vou atendê-lo, eu começo a discriminar aí. Eu começo a fazer seleção o público que eu atendo. Eu começo a fazer seleção... Né? Qual que é a classe social que eu vou atender? E isso é muito sério, né? Quando a Kelly coloca soberba, a Tati coloca soberba aqui, colocar a psicologia como inatingível, nariz empinado, que é elitizado, que é isso, que é aquilo, e que, nossa, que é chique. Ao mesmo tempo, lá atrás, era colocado como análise. Aí eu faço análise. Ninguém falava fazer a terapia. Faço análise. E era chique fazer análise, que era isso, aquilo. Hoje, muitas pessoas escondem que faz terapia. Porque terapia tem essa visão, né, deturpada, o que é fazer terapia. O que é se cuidar. E ainda mais fazer terapia agora online. Que coisa louca é essa? Coisa louca é você não se enquadrar na realidade. É você não se movimentar ao processo de maturação, processo de mudança. E depois a gente quer sair dessa visão etilista que as pessoas têm do nosso serviço. A Kelly colocou. Sim. Sim. Então veja, eu cuidar da minha saúde mental e saúde emocional, nós já fazemos isso a todo momento, gente. Hoje, eu fazer um personal, né, via online, é eu também estar cuidando de mim. É eu estar cuidando da minha saúde física. É eu estar cuidando aí da minha saúde clínica. Eu fazer uma consulta com o médico, que agora tem a telemedicina, né? Com o médico ali no vídeo, é eu estar me cuidando da minha saúde também. Joselma, obrigado pela presença. E por que seria diferente a saúde emocional, saúde mental? Por que seria diferente com a psicologia? Se a psicologia está aqui para que a gente possa trabalhar o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável para o paciente. Por que ela seria diferente? Por que eu lido diferente? Por que com todas as outras áreas, ok, e com a psicologia não? E eu já falei, né, já respondi aí sobre a questão de não ter o espaço, de não se sentir à vontade. Já falamos sobre isso, mas você tem que ver o que vai ser mais saudável para você. Você que tem que desenvolver recursos e estratégias para lidar com a sua realidade. Qual que é a sua realidade? Não dá para você usar essa desculpa que não está fazendo terapia porque você não tem um espaço para se fazer dentro de casa. Não dá para se usar isso. A mesma coisa a questão acadêmica. Hoje as pessoas elas têm que estudar dentro de casa.
Mesmo quem é resistente, eu não gosto, eu só quero atendimento físico presencial. Então para a faculdade, né, gente? Para a faculdade, os pais tiram as crianças da escola, né? Se os pais têm uma resistência também a essa modalidade online, porque hoje tudo tá assim. Tudo tá assim, então sai. Então tira. A Joyce colocou, SET terapêutico é espaço onde a relação terapeuta e paciente acontece. Acredito que a proposta está na construção desta relação. O local onde ele se dará é só um detalhe. A Joyce colocou, sem dúvida, Joyce, claro que eu sempre falo, um lugar que possa preservar, né? Um lugar que possa te proteger. Não adianta eu ir, por exemplo, fazer uma terapia, uma sessão de terapia, gente, por exemplo, aí em São Paulo, por exemplo, na Marginal Tietê. Não sei se eu vou conseguir ter ali uma segurança, sendo que, né, acidentes, que possa acontecer alguma coisa comigo, porque realmente as pessoas te ouvirem, isso não vai acontecer. Isso não vai, ainda mais se a gente estiver naquelas graminhas, isso não vai acontecer, porque só vai ter nós mesmo ali sentar naquela graminha, né? Mas, e aí o cuidado consigo? Então, assim, isso não, né? Acho que cada um... Valdinei, obrigado pela presença. Isso a gente precisa se cuidar, precisa se preservar, sim. Agora, realmente, não adianta um lugar todo pomposo, todo bonitinho, todo preservado, se a relação com o seu terapeuta não existe. Se você não se sente à vontade. Eu falo muito para os meus pacientes, na terapia não pode se ter filtro. Se você tiver um dia filtro aqui comigo, fuja daqui, porque ou eu tô te enganando ou você tá me enganando. Porque não se pode, pressupõe que na terapia, gente, eu tenho que estar 100% lá. Eu preciso estar 100% lá. Não dá pra estar 99, não dá pra estar 98. Se eu pensar que eu não vou falar tal coisa pro André, porque ele vai falar isso ou aquilo, alguma coisa tá quebrada aí. Alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa aconteceu. Não pode acontecer isso. No início, às vezes pode até ser. Agora, com o tempo de terapia, eu pensar que eu não vou falar determinada coisa, porque o André vai falar isso ou aquilo, vamos ter que trabalhar isso. Vamos ter que pensar sobre isso, né? O Hélio colocou, quebra de paradigma. Muitas ainda julgam a qualidade dos profissionais, mas esquece que a necessidade do momento é outra. Muito julgamento e vitimização. Com certeza, o Wellington. E também, além do julgamento, porque o julgamento, gente, muitas vezes é a falta de conhecimento. É eu não conhecer. Agora, triste é condenar. É meter o pau, por exemplo, antigamente, agora não, porque agora até o Conselho, o Conselho Regional de Psicologia, Federal de Psicologia, ele liberou realmente, inclusive para quem não está inscrito no EPSI, que era um dos critérios, ele liberou nesse momento que mesmo se as pessoas enviam a solicitação, mas mesmo que não tenha a resposta, ela pode começar a atender online. Mas que antes disso, muitos metiam pau sobre o atendimento online, né? Eu era um deles, muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, alguns anos atrás, e eu falei sobre isso na live, que palhaçada é essa? Que coisa é essa fazer terapia online? Eu vou rasgar meu diploma se eu começar a atender o paciente online? Que palhaçada é essa que eu tô fazendo? Até eu me dar conta que eu já fazia. Minha gente. Quando eu atendia meus tripulantes, que eles estavam voando, que eles estavam aí em outros países, outros lugares, e quem sabe, sabe que desde 2010 eu atendo tripulação aérea, eu percebi, opa, eu tô fazendo atendimento online, né? Eu tô fazendo atendimento online. Quando eu mando mensagem para responder coisa pro paciente, eu tô fazendo uma orientação online. Quando eu falo com o paciente no telefone, mesmo que seja 5, 10 minutos, eu estou fazendo uma conexão online, sabia? Online não é só vídeo. Online não é só vídeo. Existem pessoas, como a Tati colocou aqui, que faz terapia em texto, via texto. Ou seja, nós já fazemos online, só que nós não damos nome. E aí a gente fica com esse julgamento, a gente fica com esse preconceito. Né? Então, isso é importante, né? Que a gente se coloque numa possibilidade de conhecer.
Igor, obrigado pela presença, querido. Até logo. Um abraço, meu amigo sensacional. Deve estar saindo. Até logo. Marjorie, obrigado pela presença, Marjorie. Marjorie se formou agora, em breve, né, Marjorie? Acredito eu que em breve estará com o CRP e estará aí desbravando a psicologia, né? Já divulguei hoje, depois eu vou falar no finalzinho rapidinho, mas divulguei lá um bate-papo sábado, viu, com recém-formados estudantes de psicologia, para que a gente possa fazer bastante troca. Depois dá uma olhadinha lá na minha página, ali no @AndréTraves. E aí, a Alessandra colocou, a Joyce falou tudo, faço dupla com o psicólogo na piscina e nossos resultados são incríveis. Com certeza, Alessandra, é isso que a Joyce falou, a relação que vai sendo construída. E não só no processo terapêutico, na sua vida. Como que está a vinculação, como que está a construção das relações na sua vida. Porque essa será também muito parecida na relação terapêutica. E é isso que a gente vai tentando trabalhar. Eu sempre falo que defesas nós quebramos no set terapêutico. Dinâmica, nós vamos desenvolver recursos e estratégia para aprender a lidar. Patologia a gente trata. Então veja, é importante que as pessoas saibam o que é cada coisa. O que é cada coisa. Mas para isso elas precisam se observar, se perceber. E se eu não estou dando conta, eu tenho que ter a humildade de perceber, opa, eu preciso de ajuda. Preciso de alguém. Marjorie, já tá com CRP? Ai, Marjorie maravilhosa. Ai, eu lembro quando eu peguei o meu, gente, quase há 20 anos atrás. Gente, ficou eu tão eufórico, tão feliz com esse número de CRP. Na hora eu saí de lá, Marjorie, fui fazer meu carimbo. Eu lembro que na época era um carimbo tão grande, gente. Aquele que molhava na almofadinha. Hoje é aquele chique, né, gente? Aquela coisa maravilhosa. Então, eu pegar e eu me perceber, eu me olhar e eu ver que eu já faço isso, né? Há muito tempo, que eu já faço isso, lá atrás, já me traz um certo conforto do conhecer. Porque o não conhecer dá medo. O não conhecer me dá um certo desconforto. E você vê como são vários atendimentos online, gente. Na escrita, na fala, no vídeo, né? Quando eu mando um e-mail, quando a pessoa manda um e-mail para mim, um paciente manda e-mail para mim, por exemplo, aquilo é um atendimento online. Aquilo também é um atendimento online. Tá? E as plataformas são as que tá disponíveis, né? Eu atendo pelo WhatsApp, eu atendo pelo Google Duo, eu atendo pelo Skype, né? Tem o Zoom também, mas o Zoom tem essa questão de limitação de tempo. E eu também na tecnologia, vocês sabem que eu sou totalmente ignorante, então eu sei logicamente o básico, porque eu tenho que lidar com a minha realidade, mas o aprofundamento é uma coisa que eu preciso me aprofundar, porque eu não sei muito mexer nessa tecnologia do Zoom. Sábado, dia 29, vou dar aula no curso de pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial lá na Universidade de Votuporanga, aí no Brasil. E eu tive que aprender, estou aprendendo a mexer naquele Meeting Microsoft, alguma coisa assim. A coordenadora lá vai me ajudar. Por quê? Porque eu não conheço, mas eu tenho que me adaptar para eu dar aula. Eu tenho que me adaptar para dar aula. Robson, obrigado pela presença. Aí entrou aqui, essencialmente. Diga seu nominho para mim, por favor. Desculpa se eu já perguntei várias vezes, mas é por causa que eu, até a terceira vez, eu decoro, viu? Pergunta aí para Alessandra. Então, por favor, fala seu nominho para mim. Robson, obrigado pela presença. Então, veja, gente. Cuidando da saúde mental e da saúde emocional na modalidade online, ela é tão importante quanto qualquer outra coisa que eu faço na modalidade online. Flavinha, obrigado pela presença. Então eu preciso quebrar esses paradigmas. Eu preciso quebrar essa fantasia de que o atendimento online em psicoterapia não funciona. Se torna frio, né, não vamos andar, é estranho. Estranho pode ser, diferente com certeza, né? Mas é importante que eu me movimente, né?
Oi, André, é a Vanessa, nos formamos... Ô, Vanessa, obrigado pela presença. A Vanessa que se formou comigo na São Marcos. Olha, agora você vai... Deixa mais uma vez que eu decoro, viu, Vanessa? Obrigado pela presença. Então, eu tenho que me experimentar e me possibilitar eu conhecer. Porque você vai ver, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai ficando um pouco mais seguro. O que não dá, minha gente, é a gente deixar de se cuidar. Como eu falei, a gente faz várias coisas online, gente. A gente fala com os amigos. O pessoal, a gente fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no Face, o dia inteiro no YouTube. Por que tem essa resistência de fazer terapia online? O povo fica online o tempo todo. Qual o problema de fazer a terapia online, de cuidar da sua saúde mental, de cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental? Por quê? Me diga. Volte para você. Porque se é resistência, você já tinha antes também. Você já tinha antes da pandemia. Ultrapasse a resistência, minha gente. Né? O cuidar da saúde mental, o cuidar da saúde emocional, começar a desenvolver recursos, estratégias saudáveis para lidar e para lidar com melhor qualidade de vida saudável, começa por aí. Não é fazendo o que você quer, não é fazendo unicamente o que você gosta, é fazendo o que é preciso, fazendo o que é necessário. A Margem colocou aqui, eu fiz um atendimento online no estágio, realmente é desafiador, mas agora já tenho uma paciente online, adorei. Mas é lógico, você acha que pra mim, quando eu fiz o primeiro atendimento online, como que foi? Foi estranho. Só que, como eu falei, eu não estava nomeado. Porque eu já fazia. Aí quando eu fui ali, sabendo que atendimento online, o que é que eu precisava, como eu deveria me portar, como eu deveria me posicionar, como as orientações com o paciente, né? Aí eu fui mais tenso ainda. Porque aí era o novo. Porque antigamente eu comecei a fazer sem saber, mas porque achava que era o normal. O telefone, texto, porque era coisa que eu fazia com todo mundo. Com amigos, com família. Então não era estranho pra mim. Mas quando é a terapia online, aí já fica tenso. Porque aí você não conhece, não tem nome, não tá nomeado, não tá experienciado, né, a terapia online. E aí, por mais que eu já tava fazendo, eu fui tenso no primeiro momento. Quando eu comecei a atender agora em janeiro, né, a minha demanda toda ficou online, que anteriormente eu tinha o físico presencial e alguns casos online, mas agora esse ano totalmente online, mesmo conhecendo, eu falei, nossa, como será que vai ser, né? Tiago, obrigado pela presença. Como será que vai ser? O tempo todo no online. Porque ainda quando a gente tá no físico presencial, a gente levanta, abre a porta, fecha a porta, se movimenta, abraça o paciente, tem toque da mão. Então você ainda se movimenta. Agora, como será que vai ser eu o tempo todo sentadinho ali? Ou seja, eu tenho que me perceber, inclusive, nas minhas questões físicas. Eu tenho que voltar pra mim, na minha questão física. Costas, coluna, pescoço. Eu vou ter que me perceber mais. Porque eu vou ficar mais tempo sentado. Né? A Juscelma colocou, a Tati colocou, hoje tem pacientes que não querem mais o presencial. Sim, eu já ouvi isso, Tati. Já ouvi essa questão aí, né? Calma aí, gente. Tô vendo aqui as mensagens pra não deixar passar. Porque eu não gosto de terminar a live e não li ou não respondi nenhuma mensagem. Eu acho um desaforo isso. A Juscelma colocou, você é muito acolhedor com seus pacientes por mensagem. Eu lembro muito disso. Ai, obrigada, Juscelma, pelo feedback aí, pelo carinho. Juscelma foi uma das pacientes que eu comecei a fazer muito as orientações por online em texto. Em texto. Antes dela marcar a primeira consulta, foi em texto. Né, Juscelma? Fiquei ali conversando com ela várias vezes, orientando, né? Tirando dúvidas. Foi ali. E ela disse pra mim, a vinculação que eu tive com você foi o acolhimento que você me deu no texto e no áudio. Olha isso.
Olha que delícia de reconhecimento, né? De feedback. A Vanessa colocou, eu também não estava, eu também não estava como você acostumada, mas agora com a pandemia já estou fera e percebo que é fato, que é tão eficaz quanto presencial, fiz presencial. A Tati colocou aqui, porque gasta tempo no trajeto, então realmente as pessoas estão preferindo. Muitas empresas hoje, né, gente, como eu falei no início da live, muitas empresas estão rodiziando o funcionário lá. Então um dia vai um grupo, outro dia vai outro grupo, outro dia vai outro grupo. E ou seja, tem uma empresa aí no Brasil, aí em São Paulo, que ela tinha 3 andares. 3 andares. Ela está com um apenas. Por causa da pandemia e por causa desse revezamento aí. Então a gente tem que lidar com a realidade, né? A Tati colocou também aqui. Tem muita gente que se abre melhor escrevendo. Acho o máximo. Com certeza, Tati, não sou eu. Eu pra escrita, olha, gente, tragédia, viu? Cristina, obrigado pela presença. A Juscelma confirmou aqui a minha história que eu falei dela, né? Que foi isso que fez marcar a sessão. Muita segurança e o modo que eu fui conversando com ela. Então veja, gente, a gente já faz isso. Quando a gente ouve um amigo, quando a gente tá ouvindo aquele amigo que mandou mensagem pra gente, tristonho, chateado, eu estou acolhendo ele. Eu estou acolhendo, eu não estou lá físico, presencial, mas já estou acolhendo. Quando eu tiro uma dúvida com alguém, eu estou tendo uma orientação online. E a terapia online também. Claro que existe, como a gente falou, e a gente já falou várias coisas aqui, tudo tem 2 lados, tanto o físico presencial, quanto o atendimento online. Mas o que não pode é deixar de se cuidar. O que não pode é deixar de desenvolver recursos, estratégias saudáveis para uma melhor qualidade de vida saudável. Não dá para fazer, não gosto de falar por vídeo. Pode não gostar, mas se você precisa, se é necessário, é o que tem. Você tem que fazer sim. Pare de ser mimado, pare de ser birrentinho. Faça o que tem que ser feito. Muita gente não gosta de vídeo, muita gente não gosta de online. Pediu as contas do trabalho? Não, né? Porque você tem aí um desconforto, mas você não é burro, né? Não tá descompensado? Então veja, você sabe ultrapassar aí o seu mimo. Você sabe ultrapassar essa dinâmica mimada, birrentinho. Você sabe. Então faça para você, porque você tá lá ligando o vídeo, trabalhando online para o outro, que é para a empresa, para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para a sua equipe, para os seus alunos. Então já que você faz isso para o outro, faça para você também. E a psicoterapia online é para você, né? A psicoterapia online é para que você desenvolva recursos e estratégias saudáveis para a sua vida. O Valdinei colocou, o único problema do online é a conexão. Tirando isso, é muito bom. Sim, Valdinei, é outra questão. A conexão, né, a questão aí das redes, mundialmente está um caos, né? Está um caos. Por quê? Porque nem eles contavam que ia ter tanta gente ao mesmo tempo nas redes sociais. E aí, muitas vezes, realmente dá problema. Oscila, não funciona, cai. Só que acontece, já é também o momento que nós trabalhamos a nossa paciência. Que nós trabalhamos o nosso falso controle. Que nós trabalhamos com imprevistos. É o momento também que vai fazer parte da gente estar nos conhecendo. Rosa, obrigado pela presença. Também que a gente vai fazer parte da gente se conhecendo também. Porque às vezes, gente, olha, dá um negócio, quando tá naquele assunto, de repente dá uma parada. Aí você, o que acontece? Você sai às vezes, foge o negócio. Por isso você tem que estar muito atento. O online, eu falei sobre isso, que eu me sinto muito mais cansado no online, porque eu preciso estar muito mais atento. Porque eu não consigo ver a perninha do meu paciente, eu não consigo ver se ele está balançando a perninha, eu não consigo ver se ele está de repente tendo alguma conversão na minha frente. Então eu tenho que estar muito atento ao que ele fala,
aos gestos, ao ambiente, eu tenho que estar ao ouvido, eu tenho que estar muito atento. Então me demanda uma energia muito grande. Mas essa é a possibilidade que nós temos hoje. Então, quando acontece qualquer coisa com a conexão, eu já fico assim, ai, será que é aqui? Ai meu Deus, mas o que será que está acontecendo? Né? Mas aí a gente vai trabalhando essa paciência, esse inesperado, essa situação que ok, a gente volta, e se não volta, ok, vamos nos falando, que tem essa possibilidade do online, né gente? A gente poder também, caso precise, o paciente sabe, ele pode me chamar, pode mandar áudio, pode mandar texto durante a semana, porque às vezes a sessão é tensa, gente, que às vezes a pessoa ela precisa realmente ter aí continuar tendo um certo acolhimento durante a semana. Ok, não tem problema, né? A Tati colocou, psicólogo também tem um fundo para se trabalhar. Com certeza, demais. O Ed colocou, eu sou prova que vivenciei as duas mudanças, as duas modalidades na terapia e me adaptei super bem. E o resultado é ótimo, o nível de atendimento se mantém. Isso, o Ed, meu paciente, que fazia um tempo já comigo físico presencial, e mudou para o online, inclusive porque ele também mudou de estado devido ao trabalho dele. Então ele já ia ter que mudar para o online, no caso da pandemia, por exemplo. Mas aí chegou na pandemia, ele já estava adaptado. Por isso que eu falo, gente, vamos experimentar. Experimente. Porque aí, numa necessidade, eu já conheço. A questão do ser humano é isso. Muitos só fazem algo se for realmente no topo da obrigação. Não fazem a escolha de experimentar, né? Não fazem a escolha de você conhecer. Thaisinha, eu falei com a Thaís? Eu acho que falei, né, Thaisinha? Obrigado pela presença. A diferença é quando você está disposto inteiro. Com certeza. A diferença é quanto você está disposto inteiro. Com certeza. E a disponibilidade, lembra que a gente já falou uma vez? A falta de tempo para mim é uma questão de prioridade. E a terapia é a mesma coisa. Terapia eu nunca falei que é a coisa mais perfeita do mundo, maravilhosa, que você vai sair sempre rindo, maravilhado. Pelo contrário. Eu sempre brinco com o meu paciente, no primeiro momento eu falo, olha, tem dia que você vai estar aqui me odiando, tem dia que você vai estar aqui me amando. Porque terapia é tensa, é densa. Você vai constatar coisas que até então você não tinha dado conta. Você vai olhar para coisas que até então você não tinha olhado. Até então você estava anestesiando muitas vezes. E nós vamos precisar tirar esse anestésico. Você vai ter que lidar com a realidade da vida. Sem anestésico nenhum. Sentir. Por isso que fala, qual o sentido da vida? O sentido da vida já fala, gente. Sentido. Eu sentir a vida. A Thaís colocou aqui, acho que o online, apesar de não ter o contato físico, é muito melhor e corremos menos risco de não fazer, pois o online nos traz esse encurtamento da distância. Perfeito, Thaís, que é o que a Tati falou no sentido aí da locomoção, e realmente, Thaís, e pode ser isso, agora você falou isso, pode ser isso vindo agora, olha os insights, gente, que delícia. Pode ser isso que de repente me demanda e me cansa mais. Porque realmente o número de cancelamentos no atendimento online é muito, muito, muito pequeno com relação ao físico presencial. Como eu falei daquela paciente da enchente, né, em janeiro. Se tivesse aí físico presencial, com certeza ela não conseguiria chegar no consultório por causa da chuva, da enchente de janeiro aí de vocês no Brasil, São Paulo. Agora, como era online, ela conseguiu fazer a sessão. Na pandemia, por exemplo, se não tivesse atendimento online, não teria atendimento. Se fosse só obrigatoriedade, só a vertente aí do físico presencial. Então, realmente, o online, ele traz ganhos. Ele traz o outro lado também, que a gente já falou sobre isso, sim. Mas o cuidar da sua saúde mental e cuidar da sua saúde emocional na modalidade online, ela tem que ser prioridade.
seja físico, presencial, seja online, gente, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Não adianta você cuidar da sua saúde física se você não cuida da sua saúde emocional e da sua saúde mental. Não adianta você cuidar da sua saúde emocional e mental se você não cuida do seu físico, se você não tá nem aí com como você come. André, obrigado pela presença. Leonardo, obrigado pela presença. Entende? Não adianta, é um conjunto, gente, é um pacote, e eu preciso olhar e me cuidar no geral, né? Não dá pra eu pegar e achar porque eu como bem, porque eu durmo bem e porque eu faço atividade física, pronto, isso é qualidade de vida saudável. Isso não é só qualidade de vida saudável, é bem mais qualidade de vida saudável, tem muito mais ingredientes. E um bolo, gente, ele só vai sair fofinho e vai crescer quando todos os ingredientes estiverem ali dentro. Se faltar um ingrediente, o bolo já não vai sair do jeito que deveria. É a mesma coisa a qualidade de vida saudável. Ela tem que ser composta com todos os ingredientes e não apenas alguns. E não apenas o ingrediente que você quer. E não dá para eu comer só o que eu quero. Existem a proteína, carboidrato, a própria gordura, tem várias partículas ali que eu preciso. Não é porque eu não quero. Mas quem é você para querer alguma coisa, gente? Nossa, André, mas que grosseria, como assim quem sou eu? Sim, no sentido de você não tá claro o que você precisa fazer, o que é preciso ser feito. É nesse sentido. E a modalidade online está na nossa vida mundial. Mundial. As pessoas, como já falamos, tudo hoje nós estamos fazendo online. Né? Sim, Marjorie, somos seres biopsicossocial, é um conjunto de fatores. Estão tendo enterros online, missa online, casamento online, né? Como eu falei, as pessoas fazem tudo online. Qual a diferença, gente? De fazer terapia online? Por que você faz tudo menos a terapia online? Então, se até hoje tinha essa desculpa, gente, divulgue essa live para as pessoas que são resistentes, divulgue as lives para as pessoas que não têm um conhecimento sobre a terapia online, sobre a modalidade online, porque veja, mesmo que vocês tenham alguma resistência sobre terapia online, o online para você não é resistente, porque você está aqui. Porque se você está aqui, é porque você está online. Se você tá aqui é porque você tá nas redes sociais. Instagram é redes sociais. Facebook é essa rede social. E aí vai. Então vamos acordar. A nossa realidade é essa. E eu vou finalizar com a frase que eu falei no início. Quem não aceita a realidade também não se aceita. Então, é pra refletir, hein, gente? Porque de repente, hoje, eu cheguei numa conclusão de que era hipocrisia eu encher a boca para falar que eu me aceitava. Encher a boca para falar que eu lido bem com a realidade. Se eu estou brigando com o que está instalado na realidade, que é o online mundialmente. Nós assistimos televisão, gente, Netflix ou a televisão paga, com algumas empresas, porque é online, sabia? É online, satélite, sabia? Chega lá o sinalzinho na sua casa por causa do satélite, viu? Né? Então assim, quando você liga lá no telemarketing para reclamar que o telefone não tá funcionando, a televisão não tá funcionando, ou outras coisas não tá funcionando, ou até mesmo para fazer reclamação, você tá tendo atendimento online, só que por telefone. Ou seja, nós já fazíamos isso há muito tempo. Quando nós íamos lá no orelhão, na minha época, viu, gente? Porque muita gente aqui é nova. Mas na minha época, quando nós íamos lá no orelhão, marcava hora para falar com as pessoas, colocava a fichinha e depois o cartão, né? E marcava horário para falar com as pessoas no telefone. Isso é atendimento online. Não atendimento online terapia. Pelo amor de Deus, não tô dizendo isso, porque daqui a pouco os psicólogos vão começar a mexer o saco também. Eu estou falando que nós estamos se relacionando online. Lá no orelhão. Entende? Quando a gente vai lá no chat reclamar, ou pedir uma sugestão, ou pedir uma orientação, nós estamos na orientação online.
Tati, eu também, viu? Gastei tanta ficha, tanto dinheiro com cartão e com ficha, viu? No orelhão, que olha, vou lhe contar. Não que a gente não gaste hoje com o celular, né, gente? Então, olha como o online, gente, já é lá de trás, bem lá de trás. Bem lá de trás. Se a gente for pensar na relação, na comunicação, a comunicação é online. Online de transmissão. Certo? Então veja, reflita. Vamos pensar sobre isso, gente? Eu imagino, Tati. E você já sabe com quem também. Ó, gente, às vezes dá umas crises de risco, vou te contar, viu? Então veja, reveja, reavalie. Você vai ver a leveza que você vai ter a partir de agora, quando você se colocar o seu pezinho na realidade. E por isso, oferte isso para as pessoas que você perceba que tem uma certa angústia com essa modalidade. E por isso não se trata, não se cuida. E cada dia mais vem adoecendo, cada dia mais vem agravando, vem se prejudicando, vem piorando. Então é importante que você possa também ser uma via, né, para ajudar, para orientar o outro. Quem entrou aqui? Garibaldi. É Gabriela, isso? É Gabrielinha? Mas me fala também o seu nominho, por favor, desculpe. É que quando não entra com o nome, eu preciso que fale o nominho até 3 vezes. E aí depois eu decoro. Mas obrigado pela presença, viu? Nós estamos falando aqui sobre cuidando da saúde emocional e cuidando da saúde mental na modalidade online, né? Então, vamos então pensar sobre essas questões, minha gente. Vamos então olhar para essas questões desse cuidar. O quanto que precisamos nos cuidar. O quanto que nós precisamos olhar para nós. O quanto que precisamos ter esse repertório aberto. Que o cuidar não é só o físico presencial. Hoje o online faz parte. E nós precisamos seriamente estar diante da nossa realidade. Então, gente, obrigado pela presença. Espero que tenha respondido para todo mundo. Gente, olhem lá no meu Instagram as divulgações que eu postei hoje sobre grupo de orientação para dependência, se vocês conhecem alguém, o bate-papo com estudantes de psicologia. Adriana, obrigado pela presença, linda. O bate-papo com estudantes de psicologia e recém-formado no sábado. Amanhã eu vou divulgar uma live também com a Rivânia, que nós vamos falar sobre psicologia na sexta-feira. Domingo que vem, além da minha live, vai ter a live com a Kelly. Então, gente, bastante novidade para comemorar o quê? O Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto, Dia do Psicólogo no Brasil, 4 de setembro aqui em Portugal. Minha gente, obrigado por todos. Espero que eu tenha contribuído. Espero que realmente a live tenha aí feito sentido para vocês. E divulguem, tá?